para dar errado, mas eu costumo falar que Deus fez com que desse certo. A gente tem que ter, né, a capacidade de saber lidar com os problemas de uma maneira mais fácil. O que eu tenho que fazer para mudar a minha história, né? Para fazer com que esse obstáculo vire uma oportunidade. Então, essa é a questão de persistência e resiliência. É se levantar do sofá e bater no peito e fazer valer a pena, né? Fazer acontecer as coisas. Então, a reflexão que eu deixo para você que está me assistindo é: hoje vamos te mostrar a determinação em pessoa. E ela, Nayara, criadora de conteúdos da filial de Natal, que vai dar uma aula sobre determinação e mostrar como ela fez para realizar um sonho de trabalhar aqui na Avon. Eles não vão me contratar pelas minhas experiências profissionais, mas eles vão me contratar pela minha história. Mas agora conta pra gente, Nayara, que história te traz no Pod Mais hoje? A gente sabe que todos nós temos uma história. E a minha história é uma história de determinação, superação. É uma história que realmente só depende de você, né, para dar certo. Então, eu tinha tudo para dar errado, né? Como assim, mulher? Tinha tudo para dar errado, mas eu costumo falar que Deus fez com que desse certo. E a gente tem que ter, né, a capacidade de saber lidar com os problemas de uma maneira mais fácil. E muitos não têm essa virtude. Então, ser filial digital é isso. Ser filial digital é ser resiliente. É ter resiliência. E, assim, contando um pouco da minha história e respondendo a tua pergunta, o que me fez chegar, né, até aqui, eu trabalhei em empresa durante 3 anos e meio. E antes da Van? Antes da Van. Trabalhei 3 anos e meio e a gente sabe que tudo na nossa vida é questão de ciclo, né? Uhum. E o meu ciclo se encerrou naquela empresa e passei por um momento difícil, porque no mesmo mês do desemprego o meu pai faleceu. Caramba. E aí veio o desemprego, veio o falecimento do meu pai. Eu morava em um interior, cidade muito pequena, sem oportunidade, sem expectativa de vida. E eu olhei para um lado e olhei para o outro e fiz uma pergunta: o que eu tenho que fazer para mudar a minha história, né? Uhum. O que eu tenho que fazer para mudar, para fazer com que esse obstáculo vire uma oportunidade? Então, lembro-me bem que eu chamei a minha mãe na sala para ter uma conversa com ela e disse assim... Fica até um pouco emocionada. Falei que aqui é o lugar que não ninguém ia tá vendo, chorar, fica né? tranquila. Então, isso me toca quando eu falo nessa parte, porque eu chamei ela e falei assim: mãe, infelizmente não vai dar para ficar aqui. Cidade pequena, sem oportunidade, sem expectativa, eu vou embora. E ela: como assim? Você com 21 anos de idade, você vai embora? Eu falei: não, eu nasci para voar, eu nasci para crescer, eu nasci para dar certo na vida e eu vou em busca das oportunidades, né? E aí ela falou: não, tudo bem, você vai primeiro, porque se der certo, a gente vai depois. Que legal! E eles super me apoiaram, e foi um momento muito difícil, né? E aí eu liguei, é muito engraçado também a minha história, porque tem que ter determinação, né, para fazer o que eu fiz com 21 anos de idade, não é todo mundo que faz isso. Eu liguei para o rapaz da mudança e falei assim: vem aqui na minha casa, teria como você vir aqui, pegar a minha cama, meu guarda-roupa, que hoje eu estou me mudando, né? O alvo da cidade seria Natal, capital Natal, certo. Porque eu já cursava, já fazia 2 anos que eu estava na cidade, cursando, então eu trabalhava, ia para a capital Natal e voltava para minha cidade. Eu chegava em torno de 1 a 2 horas da manhã. Ah, você já ia para Natal? Eu já ia para Natal. Então, o alvo da cidade seria o quê? Seria Natal. Certo. Então, eu disse: não, vou embora para Natal. Já estou cursando e eu acho que eu vou escrever minha história lá. Só que eu fui desempregada, né? Estava procurando uma oportunidade. Mas você não sabia onde você ia trabalhar ou que oportunidade? E aí onde inicia, né? O início de uma nova história. Eu acho muito interessante, porque aluguei um kitnet, fui na loja, comprei um fogão, a geladeira, já tinha a cama, o guarda-roupa, coloquei, montei todo o espaço e disse: pronto, aqui é o meu canto, agora só falta o emprego, né? E aí fiquei 4 meses praticamente na capital Natal desempregada, procurando oportunidade. Então, no 5º mês, lembro-me bem que a minha mãe veio do interior fazer o exame e eu perguntei ao cara do Uber. Eu falei assim: poxa, eu estou desempregada e tal, você não sabe qual é a empresa que está pegando currículo? E exatamente na BR, quando a gente estava tendo essa conversa, ele olhou assim para o lado e falou assim: a Van vai pegar muitos currículos. Estava construindo a loja. Construindo a loja ainda. A Van vai construir, então ela vai pegar muitos currículos. Por que você não vai entregar? Aí eu olhei assim para a loja e falei assim: uau, eu passando na BR. Sabe quando você está falando com uma pessoa, ela fala algo e você olha e diz:
uau, que loja linda. Você sentiu, bateu o sininho. Bateu aquela coisa, cara, que loja linda, eu vou trabalhar nessa loja. Então veio a pergunta, né? O ponto X da questão. O que eu tenho que fazer para a Van me notar? O que eu tenho que fazer de diferente? O que eu tenho que fazer para o pessoal da RH ver eu como um diferencial e me contratar, né? Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Essa era a pergunta. E a pergunta que eu não quero calar. Nayara, o que você fez? E aí, eu fui procurar algumas pessoas que trabalhavam na Van. A estratégia foi procurar alguém no Instagram e que trabalhava porque na Natal Van. estava inaugurando Isso, ali, eu estava disse, poxa, construindo. vou procurar aqui, colocar na rede oficial da Van, procura algum colaborador e entro em contato para ver se essa pessoa poderia me ajudar. E do nada veio o Marcelo, de Florianópolis, filial 128, Caramba, São José. E eu mandei uma solicitação para ele e comecei a conversar com ele. Eu disse, poxa, olá, tudo bom? Ele disse, não, O tudo Marcelinho, bem, a gente que era não- líder? Não, é de São José, São José? Florianópolis. Ah, Eu ok, não sei ok. se é isso que você está falando. Aham. E aí, o que acontece? Eu comecei a conversar com ele. Eu disse, ó, tenho um grande sonho de trabalhar na Van e tal. Eu nem conhecia Marcelo, mas eu tinha um sonho de trabalhar na Van e falei com ele, né? Aí ele falou assim, poxa, que legal e tal. E você tem esse sonho? Eu disse, mas o que a gente tem que fazer, né? Aí eu decidi vestir a camisa do Brasil, pegar uma bandeirinha e ir para frente da loja. E a loja não estava nem totalmente inaugurada, né? Estava em construção ainda. E aí eu fui para a loja, para frente, né? E eu, nas minhas palavras, eu ainda lembro que eu falei no vídeo. Eu falei assim, todos nós temos um sonho, né? E o meu maior sonho é trabalhar na Van, uma das lojas mais amadas, mais querida e mais cobiçada de todo o Brasil. Toca o sino aí, Luciano. E eu fiquei esperando o Luciano tocar o sino e nada. Então, publiquei o vídeo nas redes sociais. Confesso que eu fiquei um pouco tímida e com vergonha, porque a loja passou 1 mês, 2 meses, Sim. e não chegou o vídeo até a loja. Então, as pessoas comentando, né? Contrata e tal, dá uma oportunidade, legal. Luciano. E Pô, eu- teve um movimento ali. Teve um movimento, as pessoas tudo curtindo o vídeo, tudo comentando. E eu passei 1 mês, 2, e nada da Van me contratar, nada da Van ligar para mim, até porque eu tinha colocado o currículo, né, através do site, e eu creio muito nisso. Se você quer uma oportunidade, você tem que ir atrás. Sim, a atitude é um valor da Van, né? Então, a forma da Van me notar, eu acho que foi através do vídeo, da minha determinação. E muitos ficam esperando, né? Poxa, eu vou enviar só um currículo. E eu faço uma pergunta para você, mas o que você tem, o que você pode fazer a mais, né, para que a Van, para que a loja lhe note? Então, eu lembro muito dessa parte. E só sei que não deu certo. Não tinha dado certo. Entrei em contato novamente com o Marcelo, que ele fez parte dessa história. Eu disse, Marcelo, infelizmente fiz o vídeo, não deu certo, e agora? Aí ele falou, poxa, e já era semana de inauguração, a loja já ia inaugurar. Ele falou assim, olha, a minha amiga Marcela vai estar aí na loja. Vai lá, entrega teu currículo e tal. E aí eu aceitei, né, aquele desafio. Ela disse, vai lá, faz o teu nome, ela é minha amiga, super gente boa. E Marcela sempre, né, fazendo Te ajudando a intermediação. E a gente, a gente tem que ter realmente como é que eu posso falar para vocês? Um jogo de cintura, Um jogo alguma de cintura, coisa, né? Tem que ter um marketing no meio, sei, estratégias, estratégia. pronto. Essa seria a palavra. E aí eu fui na Cacau Show, comprei os chocolates, coloquei o meu currículo na bolsa e rumo à Van Natal, né? E aí a loja ainda estava inaugurando, fui no estacionamento e a gente sabe que sempre tem os obstáculos, né? E aí, lá se vinha a engenheira da loja, ela me barrou lá e disse, oi, moça, tudo bom? E tal, perguntou o que era. Eu disse, poxa, eu vim aqui falar com a minha amiga Marcela. Só que Marcela não era minha amiga. Super amiga Marcela, tá? Marcela não era minha amiga. E aí, ela, não, tudo bem, fica aí, eu vou chamar. E lá você vem, Marcela. Marcela, olha, eu queria muito que você arrumasse uma oportunidade de entrevista para mim, porque eu tenho certeza que quando eu fizer a entrevista, eles não vão me contratar pelas minhas experiências profissionais, mas eles vão me contratar pela minha história. Que legal. Então, aí você tinha essa certeza dentro de ti? Eu tinha certeza que não era pelas experiências profissionais, era pela minha essência, era pela minha história. Comecei a trabalhar desde os 3 anos de idade, então
muito cedo, né? Sabendo o que era a vida, sabendo as dificuldades. Então, quando veio o desafio de mudar de cidade, eu agarrei, eu disse, não vou ficar aqui, eu poderia muito bem ter ficado. Uma jovem com tudo para dar errado, mas eu me levantei e disse, não, eu vou escrever a minha história, vai dar certo. E o que passa agora na minha mente foi uma entrevista que eu fiz antes de fazer a entrevista para a Van. Porque demorou 5 meses ali, né? 5 meses, e aí eu fiz uma entrevista em uma determinada situação, né? E eu fiz com a psicóloga. E ela olhou assim nos meus olhos e ela falou assim, o porquê que você quer tanto uma oportunidade de emprego? Aí eu olhei assim, aí eu falei para ela, poxa, é porque eu tô aqui praticamente 6 anos sozinha e eu queria muito essa oportunidade para trazer minha família para perto. Então, eu deixei minha família lá com meu coração dilacerado, porque a reflexão que eu queria deixar para vocês, para você também, é que família é tudo. Às vezes a gente está aqui, às vezes a família não está, filhos, esposa, marido. Então, eu carrego muito isso comigo, né? Se você tem oportunidade, diga que ama, abrace. Se tiver oportunidade de trazer para perto, traz para perto, porque família para mim é tudo. Você contou ali do falecimento do teu pai, e isso foi um obstáculo muito grande, mas parece que isso também te deu forças para ir além. Isso. Você acredita que muitas vezes a gente acredita que essas coisas não acontecem com a gente não dá o devido valor para as pessoas que estão do nosso lado? Isso é verdade. E o meu pai, ele era um pai muito protetor. Ele era muito... sempre cuidou de mim com muito carinho. Em datas comemorativas sempre estava presente. E, assim, por ele ser muito protetor, às vezes ele deixava a gente em uma caixinha. A gente sabe que um pai e uma mãe tem aquele instinto, né, de proteção do filho. Então, tanto eu e minha irmã... A minha irmã Natália. Natália! Também faz parte da história. Faz parte do processo. E ela também estava trabalhando em uma determinada empresa e que não estava dando certo. E eu disse assim, poxa, eu vou tentar a vida, vou primeiro. E se der certo, você vai para lá, vai arrumar um emprego também e vai dar tudo certo. E foi exatamente o que aconteceu, né? O desfecho da história. Vim para Natal, arrumei o trabalho com muita dificuldade, trouxe a minha família para perto, arrumei um trabalho para minha irmã através da minha história. Sério? Que legal! Como que foi isso? Como assim? Como que você conseguiu esse emprego com a sua irmã, para sua irmã através da sua história? Isso, porque eu vim, né, para a Van e fiz toda uma história através dos vídeos. As pessoas me conheciam, então ela fez a entrevista, né, para a RH e ela falou assim, tem uma irmã que trabalha na Van. E ela falou, e ela faz vídeo também. Aí por certa mulher pensou talvez que ela estava mentindo, né, a RH disse assim, então me mostra um vídeo dela. Então ela mostrou e aí começou, né, tá certo, traz o teu currículo. Na outra semana ela estava contratada. Que legal, cara. Uma coisa que me chamou muita atenção, que você começou esse episódio agradecendo as pessoas. Isso. Todas as pessoas. E, cara, é gente. A Márcia, né? Também. Márcia também, né? Para você, qual a importância da gratidão e de reconhecimento das pessoas que te ajudaram a chegar até aqui? É um sentimento de gratidão, porque sem as pessoas assim do nosso lado a gente não consegue. A gente costuma muito falar que, digamos assim, fulano não me ajuda e tal, mas sempre tem um grupinho que nos apoia, que nos aconselha. O Carlos também, quando chegou lá na equipe Natal, ele me deu um super apoio. Então, se não fosse ele, talvez também eu não teria continuado. Quantas vezes eu pensei em desistir no filial digital? A reflexão que eu deixo também para cada um do filial digital é que eu não sabia manusear a ferramenta de vídeos para editar, eu não sabia fazer nada. Então, quantas vezes eu não fui para o banheiro chorando porque eu não sabia editar, porque eu acumulava desafios e ficava aquela pilha de vídeos e eu ficava preocupada, poxa, como é que eu vou editar? E não tinha ninguém na loja para me ensinar, não tinha ninguém também que sabia, né, para chegar, para dar uma força. Então,
Quantas vezes, né, a gente vai para o RH chorando, querendo desistir. Magna também, que foi o princípio de todas as coisas, que me deu a oportunidade. Ela chegou, eu não fiz seleção para ser filial digital, ela chegou para mim e falou assim, você a partir de hoje vai ser filial digital. Então, gratidão a Magna. Gratidão, Magna, por ter me dado a oportunidade. Então, foi difícil? Foi. Quantas vezes eu pensei em desistir? Muitas vezes. Mas para cada um filial digital, não desista. Talvez alguns estejam começando agora, mas continue. E cada um pode chegar aqui, né? Onde eu e as meninas, assim como eu e as meninas chegaram. Sim. Então, essa é uma questão de persistência e resiliência. Você hoje está aqui também participando do podcast, mas você também foi convidada pelo teu trabalho, você foi destaque entre uma das filiais digitais assim, mais importantes ali do Brasil e está tendo essa oportunidade aqui. Você imaginou que então, você tem acho que 2 anos de Havana, né? 2 anos de Havana. Você imaginou, Nayara, que em pouco tempo, desde aquele desafio, quando você teve a coragem de mudar de cidade, você imaginou que em tão pouco tempo você ia estar vivendo experiências que você jamais sonhou? Não esperei. A gente nunca espera, né? Mas tem uma frase que até uma menina, hoje a gente estava conversando, aqui de Brusque, né, do administrativo, e marcou muito. E ela falou assim, o que é seu vem para você. Então, isso marcou muito. Então, o que é nosso vem para a gente, independentemente de tudo. Você tinha uma fé que ia chegar. Muita não fé. sabia como. Não sabia como. Outra boa que me veio agora. Lembro-me bem que eu não queria, eu estava disposta a não voltar para a minha cidade, porque eu queria ir além. Como eu falei para minha mãe, eu disse, mãe, eu nasci para brilhar, eu nasci para dar certo, eu nasci para voar alto, né? Então, veio essa questão A questão do desafio. Como? Não sei, eu vou chegar lá, mas não sei como eu vou chegar lá. Não tem problema, a gente não sabe como, né? Eu não sabia como, mas eu fiz de tudo. Eu acho que tem que ter realmente a determinação. Imagina, tu com 21 anos de idade, sim, tá tem com que ter teu coragem. pai, de repente o teu pai some e você fica ali só com sua mãe e sua irmã, e você vê que você tem que realmente tomar uma atitude, arrumar um emprego, ter uma vida melhor. Então, a Van, ela me deu essa oportunidade, né? Então, é muito importante frisar isso. Então, pronto, chegou aqui. Eu não estava disposta a voltar para minha cidade. Eu queria ir além. Então, o Marcelo, ele me ajudou tanto que ele falou assim, Nayara, se a Van não te contratar, eu falo com a gerente para ver se ela te der uma oportunidade. A gerente de Florianópolis. E eu estava decidida. Determinada. Ir para Florianópolis, não sabia como, mas só com a roupa do corpo. Juro. Eu estava disposta. Para você, o importante era não voltar para onde você tinha saído. Era avançar, era chegar ali no topo. Eu não podia voltar mais. Então, a reflexão que eu deixo para vocês é nunca volte para onde vocês estavam. Sempre vá além. Para você, isso era inadmissível. Eu falei, não volto. Voltar. Era um retrocesso. Ou eu vou para Florianópolis ou para outra cidade, mas para minha cidade eu não volto. Você falou em voar alto. Isso. O que é hoje, então, voar alto para Nayara? É ter oportunidade. É ser alguém, é ter um nome, é ser algo. É isso. E você almeja isso? Aonde você quer chegar? Aquela pergunta clássica. Aonde você se vê daqui 5 anos? Daqui a 5 anos eu me vejo psicóloga. Que interessante. Você está avaliando meus movimentos, Nayara? Minhas expressões corporais? Agora tem uma crise de riso, gente. Porque eu fazer um podcast aqui com ele a gente não segura a emoção, a gente não segura o riso. Não estou avaliando, a gente está tendo uma conversa aqui. E você faz psicologia? Você cursa? Psicologia, é por isso que eu vim para Natal. Que legal. Né? E você estava cursando... quando você estava cursando já era psicologia? Isso. Eu trabalhava, mas eu estudava. Então, eu saía da minha cidade, ia para Natal, chegava em casa de 1 a 2 horas da manhã. Então, todos os dias nesse percurso, indo e voltando, estudando. Legal. E hoje você está em que período de psicologia? Eu estou no 9º período. 9º período. São quantos? 10. 10 períodos. Está finalizando Esse já. ano, graças que a legal. A Van me deu uma Parabéns. oportunidade. Isso que é oportunidade.
É interessante você falar, a gente estava no PDG, hoje a Havan está investindo no PDG também para os gerentes do administrativo. E lá tinha um curso assim fantástico que tinham 2 psicólogas. E elas estavam falando que cada vez mais é importante que os gestores, e não só gestores, mas as pessoas tenham um conhecimento de psicologia. Porque a psicologia é capaz de transformar e fazer a gente enxergar o outro com outros olhos e também fazer gestão de pessoas. Você acredita que o teu conhecimento com psicologia ajuda na relação com as pessoas? Com certeza ajuda. E outra, como a gente crê tanto em oportunidade, né? Eu creio que, como você fez a pergunta, né? Onde você, daqui a 5 anos. Então, eu me vejo psicóloga da Havan. Que legal! Caramba! E a Havan tem cada vez mais, tem psicólogas, principalmente em RH, né? E a oportunidade, a Havan está crescendo, ano que vem, 2026. A meta é 200 lojas. Poxa, precisa de gente, né? Eu estou disposta a ir para qualquer cidade. Eu acho que a gente já percebeu isso, né? E aproveitando... Pessoal, olha só que fantástico. Aproveita aqui que você chegou até aqui. Comenta aqui. Qual foi a decisão mais arriscada que você tomou na tua vida? E qual foi a situação que você sentiu que você precisava de coragem, mas... que você tinha aquela certeza, não sabia como, mas sabia que ia chegar lá e que você tinha aquela certeza dentro de você. Comenta aí que a gente quer saber. E eu tenho outra pergunta para você. Como boa psicóloga, então, Nayara, fazendo uma análise de toda a sua trajetória, qual foi o maior erro que você cometeu? Respira fundo, né? Essa aí é uma pergunta profunda. Sim. O meu maior erro. Porque às vezes eu percebi isso, e eu vou te falar agora, pessoal, Alan, né? Sim. Às vezes a gente vê o erro como um obstáculo e a gente não aceita ele, e ele até dói. Às vezes a gente se cobra demais. Só que ele é um grande professor. Ele pode falar que aquele caminho não é aquele caminho. Aí é uma decisão, eu posso aprender com isso ou resistir a ele. E você deve, como todas as pessoas, isso é normal, ter sentido que errou, mas algumas lições foram aprendidas, né? Sim, me veio aqui algumas lembranças na mente, né? Quando você fala sobre erro. Uhum. Eu não sei se você já percebeu, mas eu sou muito família. Eu sim, falo muito em família. Sim, família para mim sim. é tudo. Até o teu olho muda. Quando você fala, vai lá, brilha. Chega, brilha. Uhum. Então, um dos meus maiores erros foi não ter abraçado meu pai mais. Foi não ter dito eu te amo. Uhum. Foi não ter... Como é que eu posso falar? Não estar junto dele, assim. Até porque a gente, tanto eu e minha irmã, a gente era muito nova, então a gente não tinha... né, muita, como é que eu posso falar? Entendimento, talvez discernimento ali para estar mais junto, mas o meu maior erro é esse, é não ter abraçado mais. Não que eu sou uma filha péssima, mas o que eu posso falar? É sobre... Não aproveitar todos os momentos como deveria. Eu acho que essa seria a reflexão. Você acha que a gente anda... Hoje a nossa geração, ela anda muito preocupada, muito ansiosa. Muito em redes sociais. Redes sociais, se comparando muito, isso. Né? Então isso também tem gerado algumas infelicidades, né? E frustrações. Aproveitar o momento que se está. Eu acho que foi uma lição, então, que você aprendeu. Com certeza. E outra lição, quando eu falo assim no meu pai, ele é uma referência para mim, né? Nessa questão de abraçar, de estar mais junto. E, como eu falei para você no início, ele era um pai muito protetor. Uhum. Então, quando eu vim de lá do interior, o que eu fiz? Eu tinha uma bis. E aí eu trouxe a bis também. E ele falava assim, ele tinha todo aquele cuidado. Filha, não vai. Trânsito, capital. Não vai. Sim. Pai, eu vou levar. O para-choque da moto é você. Ele dizia assim, né? E me vem na mente hoje, se ele visse a gente transitando em Natal, né? Ele ficava perturbado. Então, em nenhum momento ele aceitou eu trazer a moto para cá, a bis, para Natal. Então, pronto, outra. Eu tirei a minha carteira de habilitação com 18 anos, então eu sempre fui muito determinada na vida. Então, mas tinha um obstáculo, né? Quem é que vai me ensinar a andar na capital? Pois no interior, você sabe. Mas, na verdade, tem que ir pra lá, né? Só lá pra aprender. Lembro-me bem pra gente finalizar, eu fui pra padaria comprar pão
E aí, era muito distante. E eu fui a pé, né? No primeiro dia, eu disse, poxa, no segundo dia eu não vou a pé mais, não. Eu vou de moto. Mas como? Aí saí na rua pra me falar pra você que, às vezes a gente não precisa de professor, né? Sim. Você tem que ser determinado, você tem que bater no peito e fazer acontecer as coisas. E aí eu fui. No segundo dia, eu peguei a moto e fui, né? Eu disse, poxa, e agora? Aqui é o quê? Aqui é contramão? Essa rua pode? Essa rua não pode? E agora? Então, se meu pai me visse numa situação dessa... Aí, mas talvez papai estaria certo aí, falar, calma. E aí... Pois aquele carro entrou na direita, então eu vou para a direita. Então foi assim que eu fui aprendendo a andar, foi assim que eu aprendi a andar no trânsito e tal, e tô aqui até hoje, né? Sim. E você capricha bastante ali nos vídeos ali também. E você tinha muita dificuldade, você ia chorar no banheiro, isso é interessante, né? Isso é muito interessante. E teve pessoas ali dentro da loja que te ajudaram ou você é muito determinada e você vai atrás, não fica esperando, isso é atitude, tá dentro dos nossos valores ali, mas você aprendeu em YouTube alguma coisa? Como é que você aprendeu a editar se ninguém podia te ensinar? Eu aprendi errando. Fuçando mesmo? Fuçando. Eu ia lá, montava um vídeo. O primeiro não ficava aquela coisa uau. Às vezes você não sabia colocar uma transição, não sabia cortar uma parte. E aí, poxa, eu falei uma palavra errada, como é que corta, como é que faz, como é que coloca uma transição. Mas aí eu fui começando, né? Fui aprendendo, fui errando, para me aprimorar, né, agora. E você acredita que esse é o teu diferencial? Isso. Você não desiste. Não pode desistir. Mas a gente até pensa, porque a gente não é de ferro. Sim. A gente até ser humano. Nayara, psicóloga, poderia falar aqui uma questão que a gente às vezes resiste ao sentir. E sentir não é um problema, né? Às vezes a gente acha que é. O problema é reagir, né? É verdade. É como a gente reage, se levantar. Né? Esse é o maior obstáculo. É você estar passando por uma necessidade e você não deixar aquele obstáculo ser maior que você. É você... Às vezes você até joga o pau da barraca, né? Até joga o balde. Mas muitas das vezes você vai ter que buscar. Então, o que custa esperar um pouquinho? O que custa respirar, né? E tentar aceitar, mas aceitar de uma forma... boa, não aceitar de uma forma, vou ficar sentado. Aceitar naquele momento, não ficar, digamos... protelando, remoendo aquilo, né? Pronto. Porque a gente fica remoendo muita coisa, mas né? Você se levantar do sofá e dizer assim, poxa, eu vou escrever minha história, tá dando errado aqui, mas lá na frente a minha história vai ser bonita. Lá na frente, talvez, como eu falei para as meninas, às vezes o pessoal da casa, eles não observam o teu trabalho. Eu digo isso para os filiais digitais. Muitos não observam, os que estão dentro da casa. Mas as pessoas que estão fora, eles estão vendo o seu trabalho, eles estão vendo sua determinação. Então é isso, é se levantar no sofá, bater no peito e fazer valer a pena, né? Fazer acontecer as coisas. E você hoje trabalha ali, hoje você tem Instagram ali só de Natal? Da Van de Natal ou não? A Van não tem Instagram. Não, você faz os conteúdos ali, você compartilha o quê? WhatsApp? WhatsApp, Instagram. E os clientes te reconhecem na loja? Sim, a gente, né? Quando a gente tá passando na loja, vi você, viu? Vi você que você fez um vídeo ali do forno e tal, cuidado pra não se queimar. Viu? Que legal! Bem legal. Que legal. E de onde você tira a criatividade pra fazer esses vídeos aí? Poxa, a gente monta, né? Às vezes a gente não tá com tudo preparado, né? A gente vê aqui digamos... um descanso de panela. O que eu posso fazer aqui com esse descanso de panela? Né? Vamos pegar aqui... Aí surge do momento do ali, nada. tipo... Isso. É meio feeling do momento ali. Que legal, cara. E tá feliz? Tô muito feliz. Eu falei, né, esses dias para o meu gerente, eu disse, poxa, eu gosto tanto de ser filial digital, eu gosto tanto de fazer isso, eu amo de uma certa forma que talvez eu estou na Van hoje devido ao filial digital. Eu estou até hoje por conta do filial digital. Porque eu amo, eu faço por amor, eu faço porque eu gosto. Que legal, dá para ver nos seus olhos. Eu queria te fazer uma pergunta profunda para a gente ir caminhando para o final. A Nayara agora é psicóloga. Você se mostrou muito realizada, independente dos obstáculos, de verdade. Sua história é transformadora, inspiradora, porque a perda de um ente querido, a gente já passou por isso, ela não é algo fácil de se passar. Isso. E às vezes a teoria é muito
mais tranquila que é a prática. E a gente começa a sentir coisas que a gente jamais sentiu. Só que a gente precisa continuar. E hoje dá para ver no teu olho determinação e alegria, realização, felicidade. E o que é a felicidade para Nayara? A felicidade é estar bem. A felicidade é estar com a minha família, minha gente. Que legal. Isso para a Nayara se sente realizada quando está com a família. Isso. Então a gente vai caminhando agora para o final e a gente vai fazer o seguinte, né? Agora, Nayara, olha que oportunidade de ser psicóloga agora. Essa câmera aqui é a alma do nosso ouvinte, o coração de quem nos ouve. E qual o recado que você poderia dar para as pessoas que estão nos assistindo, uma lição ou algum recado que você falou muito assim, ó, eu quero deixar esse momento, quero que você reflita sobre isso, o pessoal reflita. Então, qual a reflexão maior de Nayara para quem nos assiste? A minha reflexão maior, né, a gente respira e pensa, porque nada foi planejado. A minha maior lição é uma boa pergunta, é uma pergunta profunda. Sim. Dê força àquelas pessoas que precisam de você. Uhum. Você precisa estar junto, você precisa estar próximo. Porque a reflexão que eu deixo para vocês é que quando meu pai estava doente, eu fui a base dele. Ele confiava tanto em mim de uma forma que quando eu troquei o plantão com a minha irmã, ele falou assim, e passei praticamente 15 dias sem ver ele, ele falou assim, cadê a Nayara? Quero a Nayara, eu quero que ela esteja na frente do processo. Por quê? Porque ele se sentia seguro, ele se sentia acolhido, porque ele sabia que eu estava na frente, que eu era determinada, que eu ia atrás das coisas, e que, por mais que a minha irmã estivesse à frente também, mas ele sempre tem uma pessoa que o outro espera mais, confia mais. Então, a reflexão que eu deixo para você, né, que está me assistindo, é dê força àquelas pessoas que precisam de você. Fantástico. E antes da gente começar, você falou uma frase que eu acho que define muito, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, essa é a lição, né? Às vezes a gente acha que o nosso pai vai estar aqui para sempre, nossos amigos ou nossa família, porque família não precisa ser só de sangue, é o nosso círculo, nossa consideração. E eu queria agradecer do fundo do coração, é transformador, né? Hoje a Carol não pôde estar presente, eu tenho certeza que Carol ia se emocionar e vai se emocionar com esse episódio, né? Porque cada pessoa que passa por aqui transforma a gente. Tem uma história diferente. Tem uma história diferente, uma lição diferente, e se a gente tiver disposição para ouvir, a gente aprende. É por isso, Nayara, que a gente fala que conhecimento é poder e quem sabe o que quer, pode mais. Muito obrigado pela tua participação. Pessoal, obrigado por chegar até aqui. Comentem aqui, então, qual foi a maior lição que você aprendeu agora com Nayara. Comentem aqui que a gente vai olhar os comentários. E muito obrigado e até o próximo Pode Mais. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.